Hoje Jesus Cristo declara sobre a sua casa: Efatá, está liberto, abram-se os seus ouvidos. Você vai ver a ação da palavra de Deus entrar no coração de pessoas. Ouvidos que estavam travados, surdos, entupidos, serão abertos. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo e peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo em que estaremos meditando na palavra. E eu leio de uma versão que eu uso normalmente, chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Mas independente da versão, é importante que você acompanhe, tanto aqui como você que está acompanhando em casa, em algum lugar, no trabalho, na viagem, em algum canto, que você acompanhe também a leitura da palavra. Diz assim o texto: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele, pôs o dedo nos ouvidos e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele faz o surdo ouvir e o mudo falar. Que coisa boa. Assente-se aí, por favor. Eu sou apaixonado pelos evangelhos. Os evangelhos são compostos de 4 evangelhos. Você já deve saber, se tem um pouquinho de tempo de igreja, você sabe que os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A composição desses 4, porque um serve de apoio e confirmação para o outro, eles juntos trazem a história do ministério de Jesus Cristo, alguns com um pouco mais de detalhes. Se você pega, por exemplo, Mateus e Lucas, eles têm cuidado ainda de tratar aspectos sobre a história, genealogia, de onde Jesus veio, e abordam os milagres de uma forma um pouco mais detalhada. João tem uma abordagem um pouco diferente. Nós conhecemos o Evangelho de João por ter registro dos 7 milagres de Jesus registrados no Evangelho de João. E o Evangelho de Marcos é um evangelho mais dinâmico. É um evangelho onde tudo acontece de uma forma muito rápida. Tudo é muito rápido. A dinâmica do Evangelho de Marcos é assim, é intensa. E ele é o menor de todos os evangelhos. De todos os 4, o Evangelho de Marcos é o mais curto. Desses 4 evangelhos, 3 deles têm as suas similaridades na abordagem. Na teologia chama evangelhos sinópticos. É uma palavra diferente, mas que significa semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma perspectiva diferente sobre a abordagem, segue uma cronologia,
um tanto diferente dos demais. Mas todos eles têm uma abordagem enfatizando os milagres que Jesus realizou. Foram inúmeros. Jesus, durante o seu ministério público, ele realiza milagres numa intensidade impossível de ser registrada. Tamanha era a quantidade de milagres que Jesus realizava. O Evangelho de João termina dizendo de que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, nem todos os livros do mundo caberiam o registro do que Jesus fez. O Evangelho de Marcos, que é esse que nós temos diante de nós hoje à noite, mostra um pouco dessa intensidade, porque logo no seu primeiro capítulo diz que Jesus percorria todas as cidades e circunvizinhança, eram as cidades próximas, realizando milagres, e olha o que o texto diz, e curando todas as pessoas das suas enfermidades. Agora lembre-se, Jesus era abordado quase que diariamente por multidões. Pessoas vinham e toda sorte de enfermidade, seja ela de ordem física ou espiritual, Jesus operava milagres. Os mudos falavam, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os coxos andavam e até mesmo os mortos ressuscitavam. E tudo isso era produzido por uma ação sobrenatural da parte do poder de Deus, agindo na vida de Jesus Cristo, e produzido e intensificado por uma ação de fé. Não uma, duas, mas algumas vezes você vai perceber de que Jesus curava pessoas e ao curá-las, ele dizia: a tua fé te salvou. A fé tem uma participação indispensável. Para ser ainda mais específico, ela é necessária para que você viva sobrenatural na sua vida. Para que você experimente o milagre, para que você veja a cura, para que você veja a transformação na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você precisa de fé. E a fé, ela é uma fé progressiva. Ninguém começa o seu relacionamento com Deus com uma fé gigante. A fé, ela pode ser aumentada. Como é que nós sabemos disso? Pedro faz esse pedido para Jesus. Ele diz: aumenta-nos a fé. Bem, se há um pedido de aumentar a fé, é porque a fé pode ser aumentada. Agora, a Bíblia também fala de que a fé ela é aumentada por um caminho específico. A fé, e Paulo escreve isso aos Romanos, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, claramente, nós percebemos que esse Jesus, que conhecemos os seus milagres nos evangelhos, que agia pelo poder da fé, onde ele pôde dizer, em duas ocasiões apenas, para uma mulher cirofenícia e para um centurião, onde ele disse, quão grande é a sua fé, e num desses casos ele chegou a dizer, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Essa fé, ela é produzida por conhecermos e ouvirmos a palavra de Deus. Isso quer dizer de que quanto mais exposto à palavra eu estou, mais fé eu vou adquirir, certo? É um raciocínio simples. Quanto mais Bíblia, quanto mais palavra, quanto mais ambiente de ministração, mais o meu coração vai ser abastecido pela fé. Mais exposto à palavra, mais eu cresço na fé. Mais eu ouço sobre o Evangelho, mais o meu coração é edificado em fé. A história que nós temos aqui hoje à noite, nesse texto que lemos, é uma história que trata sobre o perigo de não termos a capacidade de ouvir corretamente para agirmos baseado naquilo que conhecemos. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer de que tudo aquilo que impede a minha capacidade de ouvir claramente vai interferir naquilo que eu creio. Nós somos normalmente resultados das coisas que ouvimos. Por exemplo, uma criança, ela antes de ser alfabetizada, que é saber escrever, saber ler,
ela aprende a falar. E por que ela aprende a falar? Porque desde cedo ela está num ambiente onde seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus familiares falam. E você, por ouvir alguém falar, você vai aprender a falar. Você ouve, você fala. Tanto é que você talvez conheça pessoas assim, ou tenha, como eu tinha na minha família, minha avó paterna, ela morreu com 89 anos, analfabeta, porque ela era da roça. Mas o fato dela ser analfabeta, quer dizer, ela não sabia ler e escrever, não quer dizer que ela não sabia falar. Ela falava perfeitamente, conversava. Mas por que ela sabia conversar? Porque desde pequenininha ela se expôs a um ambiente onde ela ouvia. A maneira que eu ouço e a minha capacidade de ouvir interfere diretamente sobre aquilo que sai da minha boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso quer dizer que quanto mais eu ouço, quanto mais eu absorvo, mais eu reproduzo através da minha fala. Exemplo: se você tem crianças pequenas, e eu não sei quantos já perceberam isso, tem pais que têm um hábito de conversar com os seus filhos e conversam com eles assim de uma forma extremamente infantil. É a linguagem do bebê. Aí, gente, cadê o bebezinho do papai? Já pensou? Você quer tetê? Quer tetê? Cadê a Pepe do neném? Aí o que o neném vai começar a falar? Eu já vi casos assim, de meninas com 4, 5, 6 anos de idade, que falam assim ainda, porque o papai fala só em casa desse jeito. Me dá uma raiva. Porque você está ensinando a criança a falar, porque ela reproduz o que ela ouve. Exemplo: eu sou carioca de nascimento. Você notou o meu sotaque de carioca ou não? Não, né? Zero. Eu sou um carioca fajuto. Por quê? Porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas a minha infância, eu saí do Rio com 1 ano e meio, 2. Eu fui criado no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. E depois ainda, com 9 para 10 anos de idade, eu fui para a região de Campinas. Isso quer dizer que o ambiente onde eu fui criado e cresci, as pessoas não falavam o carioca. Eu estava num ambiente entre mineiros e paulistas. Obviamente, pela maneira que eu ouvi, eu não vou repetir, eu não vou chegar nos criados e começar a falar chiado, meu irmão, porque eu não fui assim. Da mesma forma que tem gente que nasceu em São Paulo, mas pequeno foi para o Rio, e ao invés de ter sotaque de paulista, falar assim, meu irmão, ele fala com sotaque de carioca. Por quê? Porque o ambiente onde ele foi criado e o que ele ouviu desde pequeno era com sotaque de carioca e vice-versa. Tem gente que nasceu no Nordeste e foi para uma região do Sul e fala bate, porque ele foi criado num ambiente em que o que ele ouvia, ele reproduzia. Tudo isso eu estou falando, e talvez você esteja perguntando: pastor, tudo bem, por que de tudo isso? Porque a história desse homem estava limitada exatamente pela sua incapacidade de ouvir. Porque ele não ouvia, ele não falava direito. E às vezes nós não entendemos de que a nossa vida, o nosso contexto familiar, espiritual, ministerial, ele é afetado diretamente pelo ambiente e pelas vozes que nós permitimos ou não serem ouvidas. Porque o pior não é você ter uma incapacidade de ouvir, de audição física. O problema é quando há uma incapacidade de ouvir coisas espirituais. É não ouvir a voz de Deus. Tem gente que é surdo para a voz de Deus. Deus fala e ele não ouve. Deus fala e ele não escuta. É por isso que quando o Senhor Jesus fala às igrejas da Ásia, livro do Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso quer dizer que você pode estar num ambiente como esse, exposto à palavra, mas não está ouvindo. Você está surdo ao que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. E se você estiver surdo àquilo que a voz de Deus está falando ao seu coração, você vai começar a falar
baseado naquilo que os seus ouvidos recebem. Quem está me entendendo diz amém. É por isso que tem muita gente que aquilo que sai da sua boca é só palavras de tristeza, de decepção e de morte, porque ele não ouve a palavra, e por não ouvir a palavra, a sua fé é fragilizada, e a influência na sua vida, ela é gerada única e exclusivamente pelas vozes que ele ouve. Ele é surdo para as coisas espirituais, mas ele tem um ouvido aguçado para as vozes do mundo, para as influências negativas. A história desse homem começa a ser transformada, porque em algum momento, algumas pessoas levaram esse homem à presença de Jesus. Veja, tudo começa a mudar na história desse homem quando ele é levado à presença do Senhor por pessoas que já haviam ouvido falar do que Jesus realizava. Esse homem nunca tinha ouvido falar, ele era surdo. É por isso que é importante você entender a sua participação no milagre, na mudança, na história da vida de alguém. O milagre de se ouvir a voz de Deus não é natural para um pecador, para alguém que está longe de Deus. O diabo vai tentar colocar um fone com aquilo que você, se você tiver um fone, melhorzinho que seja, tem um recurso em fone de ouvido que chama cancelamento de ruído. Já viu não? Você coloca, ele faz tipo ele cancela o som ao seu redor para que você não ouça nenhum outro ruído. É interessante que o diabo quer colocar sobre a mente, sobre o coração, sobre as pessoas, como se fosse um fone, cancelando a frequência da voz de Deus falando ao coração das pessoas. É por isso que nesse texto tudo começa a mudar, quando no verso de número 32 está escrito: algumas pessoas trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. Preste atenção, ele era surdo, e porque ele era surdo, ele tinha dificuldade de fala. Se eu escuto mal, eu falo mal. Eu não sou nenhum especialista em fonoaudiologia, muito menos em otorrinolaringologia. Eu treinei para falar essa palavra. Mas quase todo mudo, ele é mudo porque ele é surdo. É raríssimo casos em que pessoas escutam perfeitamente e são mudos. A mudez nada mais é do que uma consequência da surdez. Se você aprende a falar ouvindo, se você não ouve, você não fala. Porque a Bíblia diz que este homem, ele tinha dificuldade de fala, ele não era mudo por completo. Isso quer dizer que a sua surdez, a sua incapacidade de ouvir as coisas corretamente, faziam com que ele falasse de forma errada. Deixa eu te dizer onde eu quero chegar com essa palavra. Tem muita coisa na sua vida, tem muita coisa que você anda proferindo, tem muita coisa que você anda declarando, tem muita coisa que o seu coração está gerando, que nada mais é um problema de audição espiritual. Você está ouvindo coisas erradas, você está ouvindo fontes erradas, e de alguma forma há um cancelamento na sua mente, no seu coração, a voz de Deus e da sua palavra. E o diabo sabe como fazer isso para bloquear essa palavra, porque ele sabe que diante da exposição da palavra, você vai começar a fluir de uma forma diferente. E eu creio que hoje à noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para abrir os seus ouvidos, para que você ouça claramente qual é a promessa que Deus tem para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Deus hoje quer que você abra os seus ouvidos, da mesma forma como Jesus trabalhou na vida desse homem. Deus quer trabalhar na sua vida hoje à noite. Esses amigos levam o surdo até Jesus. Como eu gosto de gente assim, amigos que nos levam para mais perto do meu milagre. Talvez você tenha uma história como essa, de alguém que um dia te convidou a ir para a igreja pela primeira vez. Vamos no culto comigo, você trabalha comigo, vamos no culto. É gente que é instrumento de Deus para facilitar a obra que Ele quer realizar na minha vida. Algumas pessoas levaram esse homem até Jesus.
Mas quando Jesus recebe a presença desse homem, ele começa a me ensinar de que o trabalhar dele para transformação não se dá em meio à multidão. Jesus trabalha com indivíduos. Veja de que logo que Jesus recebe esse moço trazido por esse grupo de pessoas, o verso de número 33, é por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, diz que Jesus o afasta da multidão para ficar a sós com ele. Tem algumas coisas que você só vai ouvir Deus falar quando você tiver tempo para ficar a sós com Deus. Você sabia de que as coisas mais profundas que Deus fala ao coração de uma pessoa acontecem no secreto? Jesus mesmo orientou dessa maneira, ele disse: quando você quiser falar com o Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, e você que busca o teu Pai em secreto, Ele vai te recompensar. No meio de uma multidão, Jesus sabia de que havia uma questão muito específica que precisava ser tratada de forma individual com aquele homem. Jesus o tira à parte. Jesus tem esse trabalhar muito preocupado de tratar com as pessoas de forma pessoal. Jesus nos tira de ambientes, Jesus nos tira da multidão para falar conosco coisas que às vezes no meio da multidão você não consegue ouvir. Deus fala conosco, Deus nos tira sós, e às vezes as situações da vida são nada mais do que uma instrumentabilidade de Deus para te colocar à parte. Eu estou me sentindo tão sozinho, às vezes a vida, meus irmãos, e aprenda isso, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, nesse momento onde você está percebendo que é Deus te tirando de alguns lugares, Deus está te tirando de alguns lugares porque o ruído do ambiente está impedindo você de ouvir claramente aquilo que Ele quer te falar. Algumas coisas profundas e particulares, extremamente pessoais, que Deus só trabalha conosco. É um exemplo, você fala das suas coisas mais profundas e secretas de forma pública? Não. Quando você está num ambiente, você encontra uma pessoa e quer tratar com ela de uma forma específica, normalmente o que é que você fala? Você poderia vir aqui um pouquinho, que eu queria falar algo em particular com você. Meus irmãos, Deus não trabalha diferente. As coisas mais profundas de Deus, as revelações que destravam o nosso coração, que abrem os nossos ouvidos, acontecem nesse trabalhar mais pessoal de Deus conosco. O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam, é para aqueles que tiram o tempo em secreto. Eu ouvi aqui o pastor falar sobre esse momento de oferta e de como nós entregamos ao Senhor, e é interessante que ele colocou uma colocação muito pontual. Ele disse: muitos de nós não gastamos sequer alguns minutos, que dirá de 10% do nosso dia, para buscar a presença de Deus. Aí tem gente que diz assim: eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não fala comigo. Mas será que você está tendo um tempo a sós com o Senhor? Será que você tem percebido o chamar de Deus? Vem aqui, eu quero falar contigo, eu quero falar contigo em particular, eu quero que você mergulhe, só eu e você, na palavra. Tem gente que quer ler a Bíblia com o celular na mão, tem gente que lê a Bíblia assistindo série. Irmão, não funciona. Quando alguém fala com você e você quer ouvir alguma coisa específica, essa é uma reação normal. Normalmente você manda os outros ficarem quietos e diz: ei, para aí, que eu quero ouvir ali, ó. Nós não fazemos isso. Às vezes é algum programa de televisão, alguma notícia ou alguma informação que chama a nossa atenção e nós estamos num ambiente cheio de ruídos. A nossa reação é essa: dá para ficar quieto um pouquinho que eu quero ouvir algo em especial? Você já imaginou se nós fizéssemos isso com as coisas relacionadas à nossa vida espiritual? Se nós disséssemos e reconhecêssemos: Senhor, os meus ouvidos estão fechados, eles andam surdos para as coisas espirituais, e por conta disso a minha fé tem estado pequena, e aquilo que sai dos meus lábios não tem saído de forma correta. Jesus o leva à parte. E é interessante que Jesus, ao levá-lo à parte, ele trabalha de uma forma muito individualizada. Aprenda isso nas Escrituras. Jesus nunca trabalha da mesma forma na vida de todas as pessoas, porque cada um de nós aqui
tem necessidades pontuais e específicas. O que você precisa que Deus faça na sua vida hoje, necessariamente, não é aquilo que a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, atrás, ou mesmo eu, precise. Deus nos conhece e Deus é tão preocupado e interessado em nos abençoar, de que Ele tira um tempo a sós para tratar da sua necessidade. Que maravilha o amor de Cristo Jesus. Ele não pega e joga algo para a multidão, Ele diz: não, eu quero uma audiência particular com você, porque eu quero ouvir o que você precisa, e ao ouvir o que você precisa, eu quero tratar de uma forma personalizada com aquilo que você tanto busca. Jesus o leva à parte, e agora veja, ele chega surdo, com dificuldade na sua fala, os seus amigos já não estão mais perto dele, a multidão já não está mais cercando, é só ele e Jesus. E agora só ele e Jesus. Jesus começa a colocar os dedos no seu ouvido. Jesus tinha uma maneira muito particular, e continua tendo, de trabalhar com pessoas, identificando-as da forma como ele está trabalhando. Lembre-se, o moço era surdo, e por ser surdo, ele não ouvia nenhuma voz. Jesus poderia gritar com ele: "Ô, você aí, vou te curar, viu?" Ele ia ficar assim: O que ele falou? Sabe, às vezes Deus, no meio de uma situação, e você está querendo que Deus fale no meio do ruído, e Deus está querendo tirar você à parte, dizendo: eu quero pôr a mão em você, e que você entenda, eu estou tratando e colocando o meu cuidado sobre áreas específicas da sua vida. Jesus era muito teatral em tudo aquilo que fazia. Você já percebeu isso nas Escrituras? Na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, no meio de uma multidão, ele pega os cestos, levanta para o céu, diante de uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ele abençoa. Ninguém estava entendendo nada, o pessoal estava com fome, e lá Jesus levantando o cesto e orando. Como a mulher pega em flagrante adultério, João capítulo 8, Jesus está fazendo o quê? Escrevendo no chão. Jesus é teatral em o que faz, mas Jesus, em tudo isso, quer que as pessoas mostrem, reconheçam de uma forma bem personalizada e figuralizada a maneira dele trabalhar. Ele vem pôr o dedo no ouvido. É como se ele estivesse dizendo para o surdo, na linguagem de sinais: o Criador do universo está pondo o dedo no seu problema, e aquilo que você tanto precisa vai começar a acontecer. Jesus põe o dedo no ouvido dele, e olha que coisa interessante: ao pôr os dedos no ouvido do homem, em seguida ele cospe nos dedos. Você imagina o surdo. Um homem vem e põe o dedo no seu ouvido, aí de repente, você e Jesus, e diz: põe a língua para fora. Não tem outro jeito. Jesus pega, você já imaginou? Numa situação como essa, dedo no ouvido, língua para fora, cuspe, língua. Meu pai, vou ficar surdo e mudo. Coisa nojenta, esquisita. Mas veja, no meio dessa situação, o que Jesus estava dizendo? Há um toque diferente e sobrenatural acontecendo sobre a sua vida. E porque os teus ouvidos foram tocados e a sua língua também, algo de diferente vai começar a acontecer. Jesus põe o dedo nos ouvidos dele, passa saliva na língua, e de repente, a mesma posição de Jesus como na multiplicação, verso de número 34, ele olha para o céu, e de repente ele suspira. Olha como Jesus fazia uma encenação maravilhosa: dedo no ouvido, saliva na língua, olho para o céu, e o mudo. E de repente Jesus diz em aramaico: Éfata.
Éfata. Éfata em aramaico, mais profundamente do que o próprio texto traz a sua tradução, significa libertado está, livre está, abra-se, todo impedimento caia por terra. Agora veja, o surdo ouviu? Muito provavelmente não. Por que Jesus olhou para o céu? Porque cremos, e veja, o mundo espiritual acontece nas regiões celestiais. O que é que Jesus estava claramente dizendo para o surdo, mas mais, ele estava dizendo para as potestades, principados e ações malignas. Ele está dizendo, a partir de hoje, qualquer limitação aos ouvidos desse homem, que o impedem de falar e fluir com naturalidade, o Senhor dos senhores, aquele que governa absoluto sobre tudo aquilo que há no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que vim para colocar em liberdade o que estava cativo, eu digo, Éfata. Ele não disse para o surdo ouvir, ele disse para o mundo espiritual, todo impedimento que faz com que esse homem não ouça corretamente, cessa agora. Qual foi a reação imediata? Verso de número 35. No mesmo instante, preste atenção, é muito simples você entender a Bíblia. Se o homem só começou a ouvir perfeitamente no mesmo instante, quer dizer que Jesus não falou com ele, certo ou errado? Só estava ele e Jesus. Jesus olha para o céu. Meus irmãos, eu creio que hoje à noite há ordens da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre situações de casamento. Tem casamento aqui que não tem conversa, a coisa é muda, não tem, um é surdo para o interesse do outro. Parece que houve um bloqueio no mundo espiritual. A pessoa fala uma coisa, entende outra. O marido diz, eu te amo. A mulher responde, o que você quer? Um espírito de confusão. E isso faz com que o diálogo, a conversa, aquilo que flui, ao invés de ser de forma desenvolta, profunda, é travada. Mas isso acaba hoje à noite em nome de Jesus. Jesus, através da ação poderosa do Espírito Santo, está colocando as mãos sobre ouvidos de pessoas, sobre casamentos. Tem filho aqui, eu oro isso e declaro no temor e na ousadia do Espírito Santo. Tem pais que questionam, eu não entendo meu filho. Eu tenho orado, eu falo de Jesus para ele, mas parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender essa revelação da forma como o diabo tem deixado filhos de crentes, gente com seus ouvidos surdos. Mas hoje, Satanás, o Senhor Jesus que te vê, Ele te repreende agora. Sobre essa casa, sobre os filhos de crentes, maridos que têm orado por esposas, esposas que têm orado por maridos, e há um espírito de surdez espiritual. Hoje, Jesus Cristo declara sobre a sua casa, Éfata, está liberto, abram-se os seus ouvidos, você vai ver a ação da palavra de Deus entrar no coração de pessoas. Ouvidos que estavam travados, surdos, entupidos, serão abertos. Você sabia que tem pessoas, eu digo isso porque na minha casa, minha filha não vai gostar, depois a gente edita um negócio desse aí. Aí vocês me ajudam, porque senão eu chego em casa e já vi sermão. Eu tenho duas meninas, uma de 21, uma de 19. A de 19 tem um lado da minha família, e talvez você não ria, porque às vezes é o seu problema também. Produz muita cera no ouvido. Alguém aqui produz muita cera no ouvido? Quem produz muita cera, diga glória a Deus. Mas tem gente que produz tanta cera que de vez em quando você tem que fazer lavagem. E dizem os estudiosos que o uso de cotonete é ruim, porque ao invés de você tirar, você coloca. Aí eu falei, minha filha, papai vai resolver o seu problema. Vem aqui que eu tenho um cotonete, nós vamos orar pelo cotonete. E o cotonete vai fazer a obra.
pai, tem certeza? Ela deitou assim, e eu fui com o cotonete com todo cuidado, tentando limpar. De repente ela falou: pai, o que você fez? Eu falei: não, só estou aqui mexendo no cotonete. Não estou ouvindo nada desse ouvido mais. Eu falei: como assim, filha? Eu achei que ia acontecer um milagre. Eu falei: não, mas pai. E começou, e quando tampa o ouvido, dói demais. Inclusive tem pessoas que quando tem algum problema, e veja como é profundo isso no texto, nunca olhe para as escrituras ignorando o porquê de registros como esse. Você sabia que dependendo daquilo que afeta a sua capacidade de ouvir, até o seu equilíbrio fica comprometido? Porque existe algo dentro do nosso sistema auditivo que se chama labirinto. E quando ele entope ou quando ele está inflamado, a pessoa tem uma crise, e talvez você conheça pessoas assim, que tem chamado labirintite. Isso quer dizer que tudo roda. Você levanta da cama e tem gente que tem náusea, inclusive, por causa de crise de labirintite. Minha filha disse assim: pai, entupiu tudo, eu estou ficando toda. Tivemos que arrumar, tem um instituto em Campinas chamado Penido Burnier, famoso nessa área. Tivemos que ir lá. O médico falou: nós vamos ter que fazer uma lavagem do ouvido. Aí coloca uma aguinha morna, tem todo o sistema, escorre. No momento em que ela recebeu uma água específica, da forma correta, toda a impureza foi tirada. E ela começou a ouvir. Ela disse: nossa, mas parece que eu estou melhor. É o dia que eu mais ouvi na minha vida. Deixa eu te dizer dessa experiência o que eu aprendi. Às vezes as sujeiras do mundo vão entrando nos nossos ouvidos, e nós vamos ficando aos poucos impossibilitados de ouvir com clareza. Às vezes é uma insatisfação, é uma decepção, é uma traição, é uma dor. Ela vai acumulando nos nossos ouvidos espirituais. Mas graças ao Senhor, que há uma água viva que corre do trono de Jesus, que Ele pode colocar sobre os nossos ouvidos e tirar toda a impureza. E quando essa água que corre do trono de Deus faz essa lavagem auditiva, nós ficamos agora ouvindo com clareza. E ao ouvir com clareza, minha filha, que saía meio cambaleando de casa, voltou totalmente reequilibrada. Veja o que o texto diz: quando o Senhor trata na vida dele, libera uma palavra. Verso de número 35, no mesmo instante, o homem passou a ouvir e a sua língua ficou livre. A ordem dos fatores aqui altera o produto. A língua dele só ficou livre porque ele começou a ouvir perfeitamente. Hoje à noite o Espírito Santo de Deus quer que você entenda que você precisa permitir com que a palavra de Deus, com que o Espírito Santo faça uma limpeza naquilo que você tem ouvido ultimamente. Pessoas têm estado amargas porque só ouvem palavras de amargura. Pessoas que estão com seus corações enfermos e por isso falam de uma forma errada, porque só têm ouvidos de fontes amargas. Hoje Jesus quer tratar no seu coração, desimpedir os seus ouvidos, para que você agora comece a falar, como o verso 35 diz, com clareza. Com clareza. Tem gente que veio para cá às vezes meio atordoado por tanta coisa que tem ouvido. Está ouvindo o diabo dizer para você: você não vai dar em nada, você é um fracassado, seus filhos nunca vão voltar para a igreja. E você não tem percebido a voz do Espírito falar: eu tenho planos para a sua vida. Fica perdido no meio de uma confusão de sujeiras, de entulhos que o diabo vai colocando na sua mente, no seu coração, por aquilo que você se permite ouvir. E você que nasceu para falar como eu, com um carioca perfeito, mas por ter sido levado para um ambiente diferente, você perdeu a sua essência. Nós nascemos dentro de um contexto espiritual. Nós fomos gerados em Jesus para sermos cidadão do reino dos céus. Cidadão do reino dos céus tem um sotaque específico.
Crente fala diferente. Crente fala com aquilo que é a característica da linguagem do reino espiritual. Você fala na unção e no poder do Espírito. E às vezes o diabo quer te levar para um ambiente que nada tem a ver com o ambiente celestial. E aí você começa a falar da forma que o mundo fala. Você começa a falar sobre os valores que o mundo impõe. Mas hoje isso acaba em nome de Jesus. Porque Jesus diz sobre a sua casa: Efatá, Efatá. Ele limpa os seus ouvidos, Ele trata o seu coração. E Ele hoje faz com que você saia daqui falando perfeitamente. A Bíblia diz que todo mundo fica extasiado. A multidão. Porque imagine, Jesus leva ele à parte. Ele sai com Jesus surdo e mudo. E aí depois ele volta para a multidão totalmente transformado. Jesus te trouxe aqui hoje para quando você voltar para a realidade, as pessoas fiquem maravilhadas com aquilo que Ele fez na sua vida. Se prepara, porque amanhã vai ter gente que vai ser obrigado a testemunhar aquilo que aconteceu na sua vida hoje à noite. O texto diz no verso de número 37 que todo mundo ficou admirado. Quando Jesus nos trata de uma forma pessoal, personalizada, Ele sempre nos devolve transformado. Ninguém que vai até Jesus e permite ser tratado por Ele volta do mesmo jeito que saiu da multidão. Você volta agora para influenciar a multidão com o milagre que Jesus fez na sua vida. Você vai voltar para a sua casa e vai dizer: Jesus pôs a mão na minha vida. Havia impedimentos, haviam bloqueios de ordem espiritual. Os meus ouvidos estavam fechados. Eu não ouvia uma frequência de Deus para a minha vida. Mas agora Deus tratou comigo. O rio de Deus passou em mim, tirou toda a impureza, e agora eu falo no poder e na unção do Espírito. A fé começou a ser mais uma vez gerada no meu coração, porque eu comecei a ouvir claramente o plano de Deus para a minha vida, aquilo que Jesus realizou na cruz em meu lugar, e por causa disso eu vou viver o novo de Deus. O texto fica cada vez mais intenso, porque o discurso da multidão era: tudo que Jesus faz é maravilhoso. Você já percebeu isso? Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Você acha que na sua vez não vai ser? Você é o próximo alvo da maravilha de Jesus na sua vida. Agora olha que interessante como termina o texto. Dizia-se entre toda a multidão: Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Tem gente que chegou aqui surda para as promessas, com dificuldade de audição. Jesus hoje diz: você vai sair daqui com seus ouvidos abertos. A palavra que você recebe hoje vai encontrar espaço no teu coração e vai produzir a fé necessária para que você comece a falar perfeitamente. Você vai começar a declarar sobre o seu casamento: eu e a minha casa vamos servir a Jesus. Eu e os meus filhos vamos servir ao Senhor. Eu vou ver salvação da minha família, eu vou ver a minha empresa romper e ir para frente. Eu vou ver milagre, curas, eu vou poder voltar e dizer: o que Jesus tem feito é maravilhoso. Jesus continua operando milagres na vida de todos aqueles que são levados à sua presença. Hoje à noite, talvez vocês tenham chegado aqui com algumas limitações. Eu não sei quais são. Eu já tive as minhas. Eu já tive minhas crises. Eu já tive momentos em que os meus ouvidos parece que não queriam ouvir mais sobre palavras, sobre promessa. Falava de oração, eu não queria, porque eu tinha permitido com que algumas impurezas começassem a impedir
com que a voz do Espírito Santo chegasse ao meu coração. E por conta disso eu comecei a falar de uma forma pesada. Porque normalmente por trás de alguém que fala de uma forma áspera, há um coração seco, há um coração enfermo, há um coração que adoeceu por deixar de ouvir as palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus ele transforma o seu discurso, é um discurso mais pesado, está em João capítulo 6. A Bíblia diz que as multidões começaram a deixá-lo. Muitos começaram a virar as costas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês vão embora também? E Pedro, que era sempre o mais ousado dos discípulos, ele toma a frente e mais uma vez é o porta-voz da turma. Ele diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele diz: a única coisa que vale a pena ouvir é a tua voz. Quando eu ouço a tua voz, eu tenho vida, vida eterna. Quando eu ouço a tua voz, a esperança brota no meu coração de novo. Quando eu ouço a tua voz, a fé, ela é reativada. Quando eu ouço a tua voz, a alegria é restaurada. É por isso que o diabo anda querendo ensurdecer você. É por isso que o diabo anda colocando sujeira nos seus ouvidos. Faz com que palavras, fofocas, intrigas, e você fica dando ouvido. Já ouviu essa expressão? Para de dar ouvido para qualquer um. Para de dar ouvido. Porque se você vai dando ouvido para o lixo, teu ouvido vai daqui a pouco estar cheio de lixo. E um ouvido cheio de lixo não escuta direito. E por você não escutar mais direito, você está falando tudo errado. Você está chamando Jesus de Genésio já. Você confunde tudo. Deus fala A, você entende B. Deus fala, eu tenho um plano, você diz que plano que nada. Você está igual o Gideão. Gideão está lá malhando trigo no lagar, tentando colocar a salvo alguma coisa dos midianitas. Aí vem um anjo do Senhor: homem forte, valente, o Senhor é contigo. Ele diz: que comigo? Comigo nada. Onde é que o senhor está? Estou morando em caverna. Coração surdo, ouvidos fechados. Tem gente que está com o coração tão fechado, com o ouvido tão surdo, que parou de fluir na intensidade, no poder do Espírito. Eu conheço às vezes pastores. Eu já vi gente vir para um púlpito e ao invés de falar vida, o seu ouvido está tão sujo que ele começa a falar só sobre dores. E ele destila as suas amarguras de púlpito. Mas quem está cheio de Deus, para quem ouve Deus, para quem está exposto à palavra, você não pode ouvir uma palavra dessa, você não pode estar exposto à Bíblia e falar coisas que não sejam vida. Se a boca fala do que o coração está cheio, quanto mais eu ouço da palavra, mais da palavra eu vou viver. Quanto mais eu ouço de promessa, eu estou ligado aqui, ó. Às vezes eu vejo pessoas num culto, eu amo culto, eu sou viciado em culto. Eu tenho crise de abstinência quando não vou no culto. Eu tremo quando não estou em culto. Mas sabe qual é a melhor parte do culto para mim? É a palavra. Eu amo louvor, sou músico. Amo louvor, paginado, com todo respeito aos irmãos. Amo todos vocês. Maravilhoso. Mas sabe qual é o momento que a gente tem que parar e fazer assim, ó? E quando a palavra começa a ser pregada. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é o nosso referencial maior. A Bíblia diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do necessitado. Se Deus se interessa em te ouvir, por que a gente não para interessado em ouvir o que Ele tem para dizer? Hoje Deus está dizendo: tira a sujeira do seu ouvido. Eu declaro vida sobre a sua casa. Eu declaro cura sobre a sua família. Eu declaro transformação total em todas as áreas.
porque é isso que o Espírito de Deus fala ao seu coração. Efatá. Abram-se os seus ouvidos, abram-se os seus ouvidos. Todo impedimento, todo ruído contrário, todo barulho, toda confusão que tem roubado a sua capacidade de ouvir com clareza, hoje cai por terra no nome de Jesus. E você hoje vai fluir no Espírito, e você vai declarar vida, você vai profetizar sobre a sua casa, e você vai declarar que Jesus já está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Eu quero orar com você, fica de pé por gentileza. Tem gente aqui hoje à noite, e eu sinto isso muito claro no meu coração, que o seu coração está fechado para possibilidades sobrenaturais. Você deixou de crer faz muito tempo. Você já começou a se acostumar com o seu estado de dor, de tristeza. Mas isso é porque você fechou os seus ouvidos e deixou de crer que Deus pode fazer. Há uma série de impurezas que começaram a encontrar espaço nos teus ouvidos, e você está assim, aos poucos, porque nenhuma sujeira que chega aos nossos ouvidos é da noite para o dia. A sujeira, ela vai se acumulando com o passar dos dias, semanas, quem sabe meses, e você vai perdendo essa capacidade de audição aos poucos. Você não vai ouvindo direito, você não ouve direito, e de repente você que falava tão cheio de vidas, tão cheio de esperança, tão cheio de fé, o teu discurso agora está esquisito. Você não fala mais perfeitamente, você fala meio desanimado. Quando fala sobre família, você não fala mais com brilho nos olhos. A sua língua está pesada, mas ela é resultado direto daquilo que você permitiu com que bloqueasse os seus ouvidos. Mas hoje Jesus te encontra aqui no meio dessa multidão, e Ele te chama para uma conversa a sós com Ele, porque Ele quer tratar de uma forma específica na sua vida os impedimentos que estão sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Ele quer declarar: Efatá, abra-se, seja liberado, liberto. Jesus hoje quer tocar em áreas específicas da sua vida, e Jesus quer uma audiência particular com você, para que quando você voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua rotina, você volte para que a sua vida seja motivo de admiração para os outros. As pessoas dizem: olha o que Jesus fez na vida dele. Ele estava desanimado, não havia esperança, era uma pessoa sem alegria, mas algo aconteceu. Você vai dizer: porque eu ouvi uma palavra de esperança novamente, chegou aos meus corações. Eu ouvi hoje mais uma vez uma palavra de vida descendo sobre minha terra seca, e eu estou ouvindo claramente agora aquilo que o Espírito de Deus tem. E você vai voltar a falar com alegria, você vai começar a falar de uma forma intensa, perfeita. Você vai voltar a recuperar o brilho dos seus olhos, porque Jesus quer te libertar hoje à noite.